A erupção do Monte Vesúvio no ano 79 depois de Cristo é um dos eventos vulcânicos mais catastróficos da história. Até hoje, mesmo depois de 1900 anos, continuamos a descobrir coisas surpreendentes que lançam luz sobre essa trágica marca na história. De um molde de uma mãe e seu filho aos cães de Pompeia, aqui estão 20 descobertas chocantes recentemente feitas em Pompeia. Número 1. Data desconhecida. O Monte Vesúvio, localizado perto da Baía de Nápoles, na Itália, era visto como uma montanha e não como um vulcão pelo povo de Pompeia. Eles desconheciam o perigo que pairava sobre eles. O vulcão ficou adormecido por séculos, fazendo com que os moradores se sentissem seguros. A erupção trágica do Vesúvio é frequentemente citada como tendo ocorrido em 24 de agosto de 79, depois de Cristo. Por muito tempo, essa foi a data aceita, mas ao longo dos anos, tornou-se um tópico de debate e pesquisa, com estudos recentes sugerindo uma linha do tempo diferente. A data tradicional vem dos escritos de Plínio, o Jovem, que forneceu um relato de primeira mão da erupção. E você ouvirá mais sobre ele em breve. Por enquanto, vamos focar na data exata quando o vulcão devastou Pompeia. Como a história frequentemente revela, relatos iniciais podem ser provados errados por novas evidências. Descobertas arqueológicas recentes, como alimentos preservados e roupas, sugerem uma estação diferente do final de agosto. Por exemplo, uma inscrição em Pompeia aponta para uma data mais tardia no ano, possivelmente em outubro ou novembro. Essas novas evidências levaram a uma reavaliação da linha do tempo. A descoberta de frutas de outono em seu auge e roupas pesadas entre as ruínas sugere um clima mais fresco, inconsistente com o clima típico de agosto na região. Além disso, a inscrição encontrada em uma casa em reforma data as obras para meados de outubro, indicando que a cidade ainda estava ativa e em construção pouco antes da erupção. Talvez além da data exata do desastre, ainda haja muito mais de Pompeia a ser descoberto. Número 2. Testemunha ocular. Agora vamos voltar a Plínio, o Jovem. Grande parte do nosso entendimento sobre a catastrófica erupção do Monte Vesúvio no ano 79, depois de Cristo, e seu impacto devastador sobre Pompeia, vem do relato ocular de Plínio, o Jovem. No entanto, Plínio, o Velho, também desempenhou um papel importante durante o evento catastrófico. Plínio, o Jovem, era um autor e administrador romano, e embora ele não estivesse em Pompeia durante a erupção, seu tio Plínio, o Velho, estava. O Velho era um renomado estudioso e comandante militar, e pereceu enquanto tentava resgatar vítimas da erupção. Enquanto o desastre acontecia, Plínio, o Jovem, relatava os eventos em cartas endereçadas ao historiador Tácito, com detalhes vívidos. Suas cartas descrevem os sinais ominosos que antecederam a erupção, incluindo uma nuvem de tamanho e aparência incomuns que se erguia do vulcão. Ele detalha o pânico e a confusão que se seguiram, a escuridão que envolveu a área quando a nuvem de cinzas bloqueou o sol, e as tentativas desesperadas das pessoas de fugir ou buscar abrigo. Seu relato também inclui observações sobre as consequências trágicas, com toda a cidade antiga enterrada sob cinzas e pedra-pomes. O que é impressionante nos escritos de Plínio é a atenção aos detalhes, mesmo sendo apenas uma perspectiva do evento desastroso. Hoje, seus escritos e as descobertas arqueológicas nos ajudam a vislumbrar como era Pompeia antes da devastadora erupção. Número 3. Vila dos Mistérios. Uma das vilas mais bem preservadas de Pompeia é a Vila dos Mistérios. Este grande casarão, situado logo fora da cidade principal, é famoso por seus elaborados afrescos, entre os mais bem preservados e intricados do mundo romano. O que diferencia a Vila dos Mistérios é um grande afresco que cobre uma sala inteira, retratando uma série de cenas que intrigam historiadores e arqueólogos há anos. O afresco, rico em cor e detalhes, é acreditado como uma representação dos ritos de iniciação de um culto mistérico, possivelmente dedicado a Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade. As cenas são vívidas e dramáticas, mostrando uma variedade de personagens em diferentes estados de emoção e atividade, desde danças até flagelação ritualística. O propósito exato dessa sala e o significado do afresco ainda são assuntos de debate. Alguns estudiosos sugerem que o espaço era usado para a iniciação de mulheres nos mistérios dionisíacos, onde certos rituais e conhecimentos eram compartilhados entre poucos escolhidos.
Outros interpretam as cenas como uma representação simbólica dos estágios da vida, do nascimento ao casamento, ou até como uma metáfora para transformações psicológicas e espirituais. Mas uma coisa é certa: toda a vila demonstra como eram luxuosos os estilos de vida dos romanos no passado. Número 4. Os antigos romanos de Pompeia tinham dentes perfeitos. Agora, algo chocante e talvez estranho sobre as pessoas de Pompeia. Pesquisas recentes sugerem que a maioria delas tinha dentes perfeitos. Contrariando as expectativas de condições dentárias precárias, os habitantes dessa antiga cidade tinham dentes surpreendentemente saudáveis. A preservação de Pompeia sob camadas de cinzas do Vesúvio proporcionou uma oportunidade única para estudar a vida de seu povo, incluindo aspectos de sua saúde. Exames dentários e imagens avançadas dos restos mortais revelaram a ausência de cáries e doenças gengivais, comuns hoje em dia. Mas qual é a razão para isso? Bem, os especialistas afirmam que a saúde dentária dos pompeianos pode ser atribuída a vários fatores. A dieta desempenhou um papel significativo. Diferente das dietas modernas, ricas em açúcar e alimentos processados, a dieta na antiga Pompeia era rica em frutas, vegetais e grãos, com consumo limitado de açúcar, o que reduzia significativamente a probabilidade de cáries. Além disso, o ar em Pompeia continha altos níveis de flúor devido à natureza vulcânica da região. O flúor, um composto natural que fortalece o esmalte dos dentes e previne a deterioração, pode ter estado presente na água que bebiam e nos alimentos que consumiam. Esse fator ambiental pode ter contribuído para a forte saúde dentária observada nos restos mortais de Pompeia. Então, parece que o flúor que o Vesúvio liberava no ambiente ajudou-os a ter dentes bons, em troca de um ataque mortal único na cidade antiga. A natureza de fato é injusta. Número 5. Os cavalos de Pompeia. Em 2018, arqueólogos que escavavam uma vila excepcionalmente bem preservada ao norte de Pompeia descobriram um cavalo intacto. A escavação do estábulo revelou não apenas um, mas possivelmente até 3 cavalos, sendo que pelo menos um usava um arnês de estilo militar. Este cavalo, menor comparado aos cavalos de hoje, com aproximadamente 1,5 metro de altura na cernelha, era considerado grande para a época. O valioso arnês, feito de ferro e bronze próximo à cabeça do animal, indicava que este cavalo era importante. O tamanho considerável do cavalo para aquela época sugeria a existência de indivíduos altamente selecionados na área de Pompeia. Dado o arnês valioso e o tamanho do cavalo, os pesquisadores hipotetizaram que este animal pertencia à categoria mais nobre. Enquanto é fácil possuir um cavalo nos dias de hoje, em Pompeia a situação era bem diferente. É trágico pensar nisso, mas esses cavalos, que provavelmente serviam seus donos com devoção, morreram de forma trágica. Além disso, esses pobres cavalos não foram os únicos animais que pereceram durante a erupção do Monte Vesúvio. Número 6. Santuário antigo perfeitamente preservado. Talvez uma das descobertas mais impressionantes em Pompeia seja o bem preservado santuário antigo conhecido como larário. Um larário era um santuário dedicado aos lares, divindades acreditadas para proteger o lar romano. O larário excepcionalmente preservado descoberto era semelhante a um jardim secreto. O santuário maravilhosamente preservado apresentava afrescos elaborados que retratavam várias cenas e personagens, incluindo serpentes, um pavão, bestas douradas lutando contra um javali negro, pássaros, um poço, uma banheira e uma figura que é parte homem e parte cachorro, possivelmente inspirada no deus egípcio Anubis. A vivacidade e o detalhe dos afrescos são notáveis, dado a idade do santuário. As imagens incluem 2 serpentes e um javali selvagem lutando contra criaturas não identificadas, em um fundo vermelho sangue, adicionando a aura mística do espaço. Além dos afrescos, o altar do santuário é decorado com ovos, símbolo de fertilidade. Os arqueólogos encontraram restos queimados perto do altar, acreditados como oferendas de alimentos, como ovos, figos ou nozes, dedicados às divindades da fertilidade. A presença de pinturas de deuses romanos de rituais domésticos ao lado do altar enfatiza ainda mais o significado religioso do espaço. Talvez algumas vítimas, em seus últimos momentos, tenham se apegado à sua fé neste lugar de adoração. Número 7. Os moldes de Pompeia.
As vítimas de Pompeia podem ser vistas de perto por visitantes de todo o mundo hoje em dia. Os moldes daqueles que pereceram continuam a contar sua história mais de 1000 anos após a tragédia. Agora, isso pode parecer chocante, mas os corpos que vemos hoje não são os restos reais das vítimas. Essas figuras de pedra que mostram vividamente os momentos finais dos habitantes da cidade foram criadas usando uma técnica desenvolvida por Giuseppe Fiorelli no final da década de 1860. Após a erupção do Vesúvio em 79 d.C., as cinzas e a pedra pómez que cobriram Pompeia endureceram ao redor dos corpos das vítimas. Com o tempo, os corpos se decomporam, deixando vazios na cinza endurecida. Fiorelli percebeu que esses vazios tinham o formato exato dos falecidos. Ele desenvolveu um método onde gesso líquido era derramado nesses espaços. Quando o gesso endurecia, a cinza ao redor era cuidadosamente removida, revelando moldes detalhados das vítimas em seus momentos finais. Esta técnica inovadora permitiu aos pesquisadores capturar não apenas a posição, mas também as expressões e as roupas das vítimas, proporcionando uma conexão tangível e comovente com a antiga tragédia. Se não fosse por este método, não teríamos a oportunidade de lembrar as vítimas deste trágico incidente. Número 8. Mãe e filho. Talvez o molde mais comovente pertença a uma mãe e seu jovem filho. Este cenário angustiante foi descoberto em 2015 em Pompeia. Os restos de uma mãe e seu filho, preservados em cinzas por mais de 1900 anos. Este tablô trágico, acreditado ser de uma criança de 4 anos deitada sobre a barriga de sua mãe aterrorizada, foi encontrado em um local conhecido como Casa da Pulseira Dourada. A criança foi descoberta ao lado de um homem adulto e uma mulher, presumivelmente seus pais, e outra criança mais nova no colo da mãe. A pose dessas figuras, capturada na cinza, revela o horror de seus momentos finais durante a catastrófica erupção. Número 9. Uma vítima decapitada. Talvez você já conheça essa vítima específica, o homem mais azarado de Pompeia. O esqueleto deste homem foi descoberto sob lava endurecida, mas sua cabeça, acreditava-se que tivesse sido esmagada por uma enorme rocha em cima dela. Este homem definitivamente estava no lugar errado, na hora errada. Além disso, parecia que a rocha esmagou a parte superior do seu tórax. No entanto, análises recentes levaram os cientistas a revisitar esta teoria. Após remover a rocha, descobriram que o crânio do homem estava totalmente intacto, contradizendo a suposição inicial de uma morte violenta por esmagamento. Os restos identificados incluíam a parte superior do tórax, membros superiores, crânio e mandíbula. Agora, acredita-se que sua morte foi mais provavelmente causada por asfixia devido ao fluxo piroclástico da erupção, mas seu apelido como o homem mais azarado de Pompeia permanece. Ele é apenas uma das muitas vítimas que morreram tragicamente durante o desastre. Número 10. Cães de Pompeia. Muitas pessoas frequentemente afirmam que nada as faz chorar mais em um filme do que um animal sendo machucado, ou, pior, falecendo. Bem, eu me identifico com isso. Um protagonista pode facilmente morrer em um filme, mas quando um animal de estimação morre, você pode ter certeza de que ficarei extremamente abalado. Talvez por isso, o molde de um cão em Pompeia continue a tocar muitos corações. Encontrado em 20 de novembro de 1874, o cão era um cão de guarda amarrado a um poste na casa de Marcos Bonus Primos. Foi descoberto no átrio, uma área projetada para coletar água da chuva. O molde do cão mostrava um colar em volta do pescoço, indicando que ele estava amarrado e incapaz de fugir ou correr quando a erupção começou. Para aqueles que têm animais de estimação, talvez a história desse cão seja mais comovente do que as outras. Afinal, é difícil imaginar o quão indefesos alguns animais de estimação seriam sem seus donos. À medida que as cinzas começaram a cair no átrio, enchendo o espaço, o cão não conseguiu escapar e sufocou, morrendo por ser enterrado vivo. É triste pensar no quanto esse pequeno sofreu antes de falecer, mas, bem, tenho certeza de que ele já esqueceu da dor e está agora desfrutando do pós-vida. Número 11. Jardim dos Fugitivos. O Jardim dos Fugitivos em Pompeia é um dos locais arqueológicos mais significativos e comoventes dentro da antiga cidade. Localizado na região 1, Ínsula 21, contém os moldes de 13 vítimas da erupção do Monte Vesúvio no ano 79.
depois de Cristo. Esta área, que antes compreendia mais casas e havia sido amplamente convertida em um jardim de vegetais e vinha, fica perto da grande palestra e logo dentro do portão de Nocera. Foi replantada nos tempos modernos para representar o conteúdo original do jardim. Os fugitivos foram descobertos por Amedeo Maiuri, superintendente de Pompeia, e foram desenterrados em 1961. As vítimas, inicialmente encontradas em 3 pequenos grupos, foram descobertas como cavidades ocas onde a carne havia se decomposto. Preenchendo essas cavidades com gesso de Paris, as formas das vítimas foram reveladas. Esses moldes foram inicialmente encontrados em grupos separados, mas agora são exibidos em uma longa linha. Número 12. Mulher grávida. A descoberta dos esqueletos de um feto de 36 semanas foi feita perto de Pompeia durante escavações anteriores. Um pequeno osso foi identificado como pertencente a um neonato, sugerindo um feto a termo ou uma criança recém-nascida. Escavações subsequentes focaram nas cavidades abdominais dos esqueletos femininos, levando a uma descoberta significativa. Uma jovem adulta, possivelmente vestida ou deitada sobre tecido, foi encontrada ao lado de uma lâmpada de óleo e moedas. Notavelmente, seus restos continham um feto de 36 semanas. A preservação dos ossos fetais, incluindo estruturas minúsculas das mãos e pés, foi excepcional, ampliando nossa compreensão dessa importante descoberta arqueológica. Número 13. Desaparecidos em 15 minutos. Naquele fatídico dia, em 79 d.C., o Vesúvio acordou com uma erupção aterrorizante. Não foi a lava que causou a destruição imediata, mas sim um fluxo piroclástico, uma corrente rápida de gases quentes e materiais vulcânicos. Essas pessoas não tiveram muito tempo para agir ou escapar. Esse fluxo foi tão poderoso e rápido que engolfou Pompeia em cerca de 15 minutos. Sim, isso mesmo, o caos se instalou em apenas 15 minutos. A temperatura desse material piroclástico estava em torno de 300 graus Celsius ou 572 graus Fahrenheit quando atingiu Pompeia, e foi uma sentença de morte para seus habitantes. As pessoas não tiveram chance contra esse ataque ardente. O fluxo foi tão rápido e intenso que matou instantaneamente todos em seu caminho, independentemente de onde estavam ou do que faziam. O que é talvez mais perturbador sobre a tragédia de Pompeia é a maneira como as vítimas pereceram. O calor intenso causou morte instantânea, mas também preservou os corpos em seus momentos finais. Pessoas foram encontradas em poses que sugeriam que foram pegas completamente de surpresa. Algumas sentadas, outras deitadas, outras ainda em atividades cotidianas. Isso nos dá um vislumbre dos últimos momentos daqueles que pereceram. A natureza é verdadeiramente poderosa e imprevisível, e nada pode apagar uma cidade inteira mais rápido do que a natureza, ou talvez a própria humanidade. Número 14. Pães de Pompeia. Agora vamos dar uma pausa nas tragédias. Vamos falar sobre pão. Sim, é isso mesmo, pão. Descobertas recentes sugerem que o povo de Pompeia adorava comer, e frequentemente o fazia comprando de vendedores ambulantes. Para começar, Pompeia é conhecida por ser uma cidade romana movimentada, famosa por seu estilo de vida sofisticado e diversidade culinária. Um fato que foi belamente preservado através dos remanescentes encontrados na cidade. Um passeio pelas movimentadas ruas de Pompeia provavelmente teria sido uma experiência prazerosa para um amante da gastronomia, com o aroma de alimentos pairando no ar. Essa era uma realidade diária em Pompeia, como evidenciado pelos detalhados afrescos de pão encontrados nas ruínas. As obras de arte ilustravam vividamente o processo de fazer pão pelos romanos antigos, desde o amassar até o processo final de assar. Entre esses remanescentes estavam o afresco de pão e um pão carbonizado encontrado intacto em um forno de pedra. Os afrescos retratavam um tipo de pão achatado que se assemelha a uma pizza moderna. Bem, não é surpreendente que as pessoas daquela época adorassem pão e até mesmo pizza. Afinal, quem não gosta? Pelo menos os especialistas inicialmente acreditavam que o que viam nos afrescos era pizza, mas acabou sendo algo diferente. Apenas um pão achatado comum coberto com frutas e nozes, sem o queijo e o tomate característicos da pizza. Então, não podemos atribuir a invenção da pizza aos pompeianos. Número 15. Lavanderia pública. Você já parou para pensar em como as pessoas de mais de 1000 anos atrás lavavam suas roupas? Eu já mencionei que os romanos de Pompeia adoravam sair para comer. Bem, eles também gostavam de sair para lavar suas roupas.
Na verdade, eles tinham lavanderias públicas. A lavanderia pública de 2000 anos está entre os edifícios de Pompeia que fizeram parte de um projeto de restauração que custou um total impressionante de 105 milhões de euros, ou cerca de 115 milhões de dólares na época. A antiga lavanderia apresentava grandes cubas, bacias de pedra e estandes, onde as pessoas lavavam suas roupas, tingiam-nas e até as passavam. Agora, um fato chocante. Você sabia que os romanos usavam urina para limpar suas roupas? Isso mesmo, você ouviu certo. Urina. Particularmente por causa de seu conteúdo de amônia, a urina era um recurso natural valioso na Roma antiga. A amônia, um composto encontrado na urina, é um excelente agente de limpeza natural, ajudando a remover manchas e sujeira das roupas, tornando-se um recurso útil na ausência de sabões e detergentes fabricados. A coleta e o uso de urina na lavanderia eram bastante sistemáticos. As pessoas coletavam urina de mictórios públicos ou diretamente das casas. Essa urina era então usada nas lavanderias públicas, conhecidas como fulones. O processo envolvia a imersão das roupas sujas em grandes tanques contendo água e urina. A amônia na urina quebrava a gordura e a sujeira, limpando efetivamente os tecidos. Felizmente, hoje vivemos em um tempo em que sabão, alvejante e detergente são facilmente acessíveis. Número 16. Cozinha local. Eu diria que uma das descobertas mais intrigantes e excepcionalmente bem preservadas em Pompeia é a de um antigo balcão de lanches, conhecido como Thermopolium. O Thermopolium, semelhante aos atuais vendedores de comida de rua ou balcões de fast food, era uma parte integrante da vida urbana romana, especialmente para aqueles que não podiam pagar por uma cozinha particular ou estavam muito ocupados para cozinhar em casa, assim como muitos de nós hoje em dia. Então, o que estava no menu? Bem, os arqueólogos encontraram vestígios de caracóis e outros alimentos típicos da culinária romana. Os caracóis eram uma iguaria popular na culinária romana, frequentemente cozidos com várias ervas e especiarias, oferecendo uma refeição saborosa e nutritiva. O peixe também desempenhava um papel significativo na dieta deles. E, claro, havia também pão. Outro aspecto incrível desses balcões é que eles frequentemente apresentavam grandes jarros, conhecidos como dólia, embutidos no balcão, que eram usados para armazenar e servir alimentos quentes. Essa configuração permitia o rápido atendimento de refeições prontas para os clientes. Então, tecnicamente, o fast food existia em Pompeia. Número 17. A classe média. Em 2022, arqueólogos desenterraram uma residência de classe média em Pompeia, mostrando um contraste marcante entre os níveis sociais da época. 4 novos cômodos de uma casa de classe média foram escavados, revelando uma série de objetos do dia a dia que contrastam com os artefatos mais opulentos, geralmente encontrados nas vilas luxuosas dos residentes ricos de Pompeia. Esta escavação recente proporcionou um vislumbre da vida da classe média no momento em que a erupção do Monte Vesúvio enterrou a cidade, em 79 d.C. Entre os itens encontrados estavam louças de cerâmica, objetos decorativos, ânforas e até itens mais pessoais, como um baú esvaziado às pressas, uma cama e um queimador de perfume de terracota em forma de berço. Essas descobertas pintam um retrato de um estilo de vida confortável, porém modesto, bastante distinto do luxo visto nas casas da elite. Especialistas observaram que uma grande parte da população no Império Romano era composta por pessoas que trabalhavam arduamente para seu sustento diário, mas eram ambiciosas em melhorar seu status social. Essa ambição e esforço são evidentes nos objetos encontrados, que variam de ferramentas básicas do dia a dia a itens mais valiosos feitos de bronze ou vidro. Talvez a sociedade de hoje não se desvie tanto dos tempos antigos. Número 18. Termas Stabianas. As termas Stabianas, descobertas em Pompeia, mostram como a antiga cidade era impressionante antes da erupção vulcânica. Essas instalações são as mais antigas dos 3 complexos de banhos em Pompeia, acreditando-se que datem do século IV a.C. O layout das termas Stabianas revela muito sobre o design arquitetônico romano e a importância dos banhos como espaços públicos. Era completo com diferentes salas, com diferentes níveis de aquecimento e temperatura. Os romanos também não economizavam em obras de arte para decorar toda a estrutura.
Imagine como deve ter sido relaxante tomar banho rodeado por belos afrescos, mosaicos e esculturas. Essa descoberta também nos lembra que, para os romanos, tomar banho não era simplesmente uma forma de se manter limpo. Pense nisso como um encontro social em um parque aquático. Era também uma maneira de socializar e construir conexões, algo que nos tempos modernos seria incrivelmente excêntrico e estranho. Número 19. Grafites. Na antiga cidade de Pompeia, um aspecto único e frequentemente negligenciado da vida cotidiana romana foi revelado através da descoberta de grafites. Esses escritos, gravados nas paredes dos edifícios, fornecem uma visão sincera e às vezes surpreendente das mentes e vidas das pessoas que viveram há quase 2 milênios. O que mais impressiona nesses antigos grafites é sua estranha semelhança com as expressões modernas de pensamento e emoção, demonstrando que, de muitas maneiras, as pessoas do passado não eram tão diferentes de nós hoje. Os grafites de Pompeia cobrem uma ampla gama de tópicos, desde o profundo ao profano, do político ao pessoal. Há expressões de amor e afeto, endossos políticos, anúncios de eventos e até declarações simples de presença. Fulano esteve aqui. De certa forma, esses rabiscos são semelhantes ao uso moderno das redes sociais, onde as pessoas expressam livremente seus pensamentos e experiências para que outros vejam. Alguns escritos provavelmente são, ouso dizer, atrevidos demais para serem mencionados neste vídeo, mas há muitos outros que valem a pena notar. Por exemplo, imagine que quase 2000 anos atrás, 2 homens escreveram isso em um bar. Nós, 2 homens queridos, amigos para sempre, estivemos aqui. Se quiserem saber nossos nomes, são Gaius e Aulus. Outro também escreveu. O oficial de finanças do imperador Nero diz que esta comida é veneno. E claro, sempre há grafites sobre o amor como este que diz: Secunda manda um olá para sua prima, onde quer que ela esteja. Eu peço à minha amante que você me ame. E outro: Cruel Laecania, por que você não me ama? Há também esta escrita que diz: Gaio Sabinus manda um olá afetuoso para Estátios. Viajante, você come pão em Pompeia, mas vai à Nuceria para beber, pois em Nuceria a bebida é melhor. Quando o Yelp e as avaliações do Google não existiam, provavelmente era assim que deixavam seus comentários. E o meu favorito, escrito no átrio da casa de Pinários: Se alguém não acredita em Vênus, deve olhar para minha namorada. Não é a coisa mais doce? Número 20. Amantes abraçados. Assim como o homem mais azarado de Pompeia, este molde é provavelmente algo que você já viu ou ouviu falar antes. O molde de gesso de 2 figuras na antiga cidade, conhecido como os amantes abraçados, ou melhor, amigos abraçados, há anos cativa a imaginação do mundo. Descobertos no início do século XX, essas figuras foram encontradas em um abraço eterno, aparentemente capturando seus últimos momentos juntos, enquanto a erupção do Monte Vesúvio selava seu destino. Inicialmente, assumia-se que os corpos pertenciam a um casal ou a 2 donzelas. No entanto, técnicas científicas modernas, como análise de DNA e escaneamento avançado, lançaram nova luz sobre esses 2 indivíduos condenados. A revelação de que ambos eram homens nos convida a repensar a natureza de sua relação. Eram irmãos, amigos, família, ou talvez algo mais? Independentemente da verdade, esse abraço, imortalizado na cinza vulcânica, transcende o tempo, mostrando um momento de compaixão, cuidado e talvez desespero, enquanto enfrentavam juntos a catastrófica erupção. Conforme nossos métodos e entendimentos se aprofundam, podemos revisitar mais a história e aprender sobre histórias que provavelmente teriam se perdido no tempo de outra forma. Pompeia é verdadeiramente uma terra cheia de memórias congeladas no tempo. Qual dessas histórias mais te intrigou? Você tem algum fato interessante, ou nem tanto, sobre o desastre de Pompeia? Se sim, compartilhe tudo nos comentários abaixo. Também confira nossos outros vídeos incríveis aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal!